Pode começar. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre baralho cigano. Hoje o tema nós vamos falar sobre: existe chance da gente não entender uma carta dentro de uma tiragem, de uma leitura de cartas? Será? Será que existe a chance, da gente não conseguir entender? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa live. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Boa noite, Isabel, Cristina, Paulo. Boa noite, Ana. Leila, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Gratidão por vocês entrarem. Vou mandar um aviãozinho aqui avisando o pessoal que eu já estou ao vivo. Rapidinho. Mande aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos, como eu falei aqui, só para a gente reforçar qual vai ser a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a possibilidade de, dentro de uma tiragem, a gente não conseguir fazer a leitura de uma carta. De repente você está lá dentro de uma tiragem e você às vezes não consegue entender aquela carta. Fala, dá um branco, um fighting. A gente às vezes dá um branco ali, às vezes a gente não consegue entender. Acho que eu mandei para algumas pessoas que já estão aqui. Sejam bem-vindos, boa noite. Aí, Zete, tudo bom, querida? Sempre um prazer ver você nas minhas lives. Deixa eu acenar aqui para Jéssica, a Lê também. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, galera? Pra gente poder começar. Boa noite, Jéssica. Então, para quem já chegou, vocês perceberam que eu deixei aqui 2 cartas para que vocês já se conectem com uma delas, para no meio para o final da nossa live eu vou fazer a leitura aqui das cartas para vocês, tá? E o que significa isso? É um conselho que as cartas vão trazer para vocês hoje. Então, a gente vai falar aí do tema e vocês se conectam tanto com uma cartinha com a outra. Aqui é a cartinha com o olho de tigre e aqui é a cartinha com a pedra da lua. Vocês vão ter bastante tempo aí para se conectando com a cartinha enquanto a gente vai conversando justamente sobre isso, Como que a gente faz para poder conseguir entender as cartas, mas não porque a gente não saiba. Você fez o curso, você é tarólogo, você é oraculista, você já trabalha com isso e você está lá diante de um consulente seu. De repente você faz a tiragem e você olha ali para uma daquelas cartas e você fala, nossa, mas o que isso quer dizer? Você faz a leitura, chega naquela carta, parece que ela tem ali um buraco negro, ou te dá um branco, e aí você fala, meu Deus, o que eu faço, Como é que eu faço agora para conseguir entender essa carta? Porque ela vai fazer link ali com as outras cartas do seu baralho. Antes de nada, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E às vezes acontece, não é sempre, mas em algum momento isso acaba acontecendo. Está lá fazendo as suas leituras, não tem a ver com você está iniciando a leitura de baralho. É claro que quem está começando vai ter um pouco mais desses brancos na tiragem, porque está iniciando, mas isso não necessariamente tem a ver com a questão do tempo que você faz a sua leitura de baralho, mas com o que está acontecendo naquele momento. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas situações para a gente poder pensar como a gente resolve isso, principalmente para todos nós que adoramos cartas, todos nós que gostamos de tirar cartas, seja inicialmente, eu falei, e para que quer trabalhar, que quer para fazer uso pessoal do baralho, e para que ele também deseja utilizar o baralho
como uma profissão, né? Então, às vezes você tira uma carta, algumas pessoas e dá a sensação que você olha a carta e dá um branco. Você olha, mas não entende aquela carta, aquela pergunta feita ali pelo seu consulente. E aí, normalmente, o tarólogo, principalmente o iniciante, se sente horrível, falando, meu Deus, como assim? Como que eu não estou conseguindo ler? O que está acontecendo? Calma, às vezes não tem que ser, né? O que está acontecendo é na hora que você fala, ao primeiro momento você precisa conversar com o seu consultor, com as cartas, além das cartas, muito bem, de repente parou ali a carta. E aí você para, olha para aquela carta e você conversa com o seu consulente. Porque você, na verdade, precisa entender qual questão que está ali, que está bloqueando a visão de enxergar de fato o problema ou a solução. Às vezes, a gente tem que lembrar que nós, quando abrimos as cartas, nós estamos abrindo a energia do nosso cliente, nosso consulente. É a energia dele que está constelada ali. Então, se em algum momento você foi e você não conseguiu ler, pode ser que a própria energia daquele consulente está bloqueando aquela parte da leitura, que é justamente onde ali está a solução. Ali, ou a solução, ou é a queixa principal, é o problema dele. Então, às vezes é a própria energia que está vindo. Não é de propósito, porque quem está aqui fala assim, não, mas eu não faço isso de propósito. Não faz mesmo. Não é essa a questão. Nós estamos falando de energia. E nós somos seres humanos. Nesse sentido, a gente vai... O tarólogo, ele é mais do que um confidente para o consulente, para o cliente. Porque por mais que o consulente não diga nada, as cartas revelam coisas muito profundas sobre o próprio consulente e que talvez nem ele mesmo imagine ou saiba. Então, para ele, ele está sendo desvendado. O baralho, né, as cartas, o baralho cigano, o tarô, ele vai desvendando a vida ali do nosso cliente. Então, possivelmente, pode ser que aquela carta que você sentiu, que deu que você não conseguiu entender, tenha a ver com esse bloqueio com a energia, muitas vezes que o consulente também não está enxergando, né? Para ele também existe um bloqueio. Ali dentro da tiragem, a gente capta esse bloqueio. É neste momento que a gente lança para o nosso consulente a pergunta para que ele mesmo responda. Quais são essas dificuldades? Pessoal, tá travando? Me avisem para eu colocar aqui o fone. Já preparada. Deixa eu só tirar aqui. Então, nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de você estar lendo uma carta e, de repente, dentro de uma tiragem, você não conseguir entender algumas cartas, ou uma tríade de cartas. Então, existe essa possibilidade. Uma delas, a primeira coisa que a gente faz é se sentir horrível, né? Você fala, nossa, eu não estou conseguindo entender. Passado esse susto, a gente começa a pensar na possibilidade que existe sim ali ali está o cerne da questão. Aí a gente conversa com o nosso consulente para tentar entender se faz sentido para ele, porque você vai falar, olha, essa carta aqui ela está falando uma coisa, mas não está fazendo sentido. Então, quando você traz isso para o seu consulente, você joga para ele, né, essa possibilidade, né, ele vai trazer para você que talvez justamente aquele ponto é onde para ele é obscuro, onde ele não consegue compreender também. E aí você mata a charada, né? Você consegue entender a peça que estava faltando ali no seu quebra-cabeça, para que
você consiga trazer para ele clareza, né? Expandir um pouco mais os horizontes dele, para você poder trazer a orientação que ele precisa. Então, uma das possibilidades que a gente tem é essa, né? Trazer para o consulente a pergunta, para que ele também participe ali daquela tiragem e ele vá ganhando consciência daquele bloqueio que pode existir naquele momento na vida dele e que está aparecendo ali nas cartas. Essa é uma possibilidade, né? E a gente vai trabalhando muito isso, né? Vai conversando com o consulente. Às vezes eu paro mesmo e falo, né, para o consulente, mas espera aí, aconteceu uma situação hoje. Estava lendo, estava lendo lá a fileira, né, do momento atual para o consulente, fui para a fileira seguinte, que é aquilo que contrapunha, e a gente estava falando de uma questão profissional. Quando a gente passou para a próxima carta, ela trazia uma situação muito diferente, falava sobre relacionamento, e a carta estava vindo num raciocínio falando sobre a questão profissional da pessoa. Aí nessa hora eu parei, falei, opa, tem alguma coisa aqui. Parei, olhei para a pessoa e falei assim, você teve um relacionamento com essa pessoa que vai te trazer uma proposta de emprego? Né? Porque até então não tinha aparecido em momento algum, né? E as cartas, elas denunciam mesmo, gente. Elas vão trazendo ali vários fragmentos da vida da pessoa, vai contando pra gente toda a história da pessoa. Então, quando eu fiz isso, ela deu risada. Ela deu risada e falou assim, tá aparecendo aí? Eu falei, tá aparecendo aqui, porque vai aparecer, né? Por mais que você às vezes não diga, se for permitido, o baralho vai trazer. A gente tem que lembrar isso também, que as cartas elas vão trazer aquilo que é permitido para que tanto o tarólogo possa saber e conduzir ali a leitura, né, o oraculista, quanto o consulente também possa ganhar consciência com aquela questão, né? Então, ele vai trazer sim essas informações. Aí ela falou sim, isso já aconteceu, né? E explicou um pouco mais, que fazia tempo já que isso tinha acontecido, mas que não mais. Então a gente conseguiu entender ali a jogada, o que as cartas estavam trazendo para aquela pessoa, né? E fez muito sentido para ela, para a pessoa que estava jogando. Então a gente vai percebendo que sim, isso vai acontecer, trazendo para isso, acontece e isso nos ajuda, porque é o momento que a gente para ali, aí a gente traz esclarecimento para o nosso consulente, a gente conversa com ele, a gente acolhe ele, a gente entende qual é esse sofrimento que ele está trazendo. A gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente tira as cartas para alguém, nós estamos lendo a vida da pessoa. O baralho é a leitura da vida. Quando a gente pensa na leitura das cartas do baralho cigano, ela é a leitura da vida, ela é a leitura da vida das pessoas, é aquilo que acontece com as pessoas. E aí a gente começa a ficar treinado em pessoas, em vida. A gente fica mais apto a conseguir fazer a leitura da vida. Mas não de forma curiosa, mas a gente começa assim, entender de forma terapêutica isso e principalmente humana. Você, Tânia, eu não sou terapeuta, não tem problema, né? Você é um ser humano, você tem uma alma. E na hora que você está ali diante de uma leitura, né, é a sua alma lendo a alma do outro. Né? Então é nessa relação que a gente vai fazendo essa leitura. Tanto que quando você está fazendo essa leitura para o seu consulente, é você pensar que você precisa reservar esse tempo para ele, né? Então, tenho repensado muito nas minhas tiragens, justamente essa questão do tempo, de organização de tempo, para ter tempo para acolher. Eu sou uma pessoa muito acolhedora, normalmente. Quem está aqui, que jogou comigo, imagino que deva saber, né? Eu sou uma pessoa muito acolhedora, né? Diante da leitura ali, com o meu consulente. E a gente precisa mesmo desse tempo para poder acolher tudo aquilo que vai vir daquela pessoa. Uma outra possibilidade, né,
Eu abri as cartas, perguntei lá para o meu consulente, ele fala, não entendi também, as cartas estão lá e tem duas cartas, tem uma carta lá que eu não estou entendendo. Não tem problema, como eu disse, o que eu faço? Eu tiro mais uma carta e peço para o baralho me esclarecer aquela carta. É isso mesmo, né? Eu peço para o baralho esclarecer aquela carta para mim. Entenderam? Então, perguntei para o meu consulente, ele também não sabe, não tem clareza daquilo, porque às vezes está no nível muito mais inconsciente, ele não acessou aquela memória ainda, ele não acessou aquele conteúdo ainda. Então, o que eu faço? Eu tiro mais uma carta e peço para o baralho esclarecer aquele ponto que estava obscuro na leitura. E não tem jeito, gente, é batata. Quando você tira mais uma carta, você percebe que a informação ela se completa. Aí você fala, então é isso que está querendo dizer, porque aí você entende que tem conteúdos ali mais submersos, e aí você traz e o consulente normalmente ele fala, não, é isso mesmo, é verdade. Quando essas informações elas estão em nível mais inconsciente, é nesse momento que a gente faz um belo trabalho de trazer luz naquele ponto que está na pessoa, trazer luz para a escuridão, né? Porque ela está naquele ponto, aquilo está escuro para ela, porque ela desconhece. Quando a gente joga a luz, que a gente traz essa clareza do baralho, a gente traz esse entendimento e ela tem acesso a essa informação que é dela e que estava ali num ponto mais inconsciente. Não tão inconsciente assim, tá, pessoal? Tá ali no subconsciente, emergindo já para a consciência, e a gente dá esse empurrão, ajudando ela a tomar consciência de um aspecto que é dela, de algo que ela precisa melhorar, de algo que ela precisa rever na vida dela, seja nas relações, no trabalho, nos objetivos de vida dela, saúde. Então, são questões que a gente vai trazendo e a gente vai contribuindo para a transformação sempre, né, do nosso cliente, do nosso consulente. Aí tem agora... Tudo bem, então nós vimos na primeira possibilidade de conversar com o consulente e ele trazer ali para nós dicas para a gente entender aquela carta, ok. A próxima é a gente tirar uma carta para a gente ter clareza, ok. Feito isso, eu tirei carta e mesmo assim continua obscuro, porque isso já aconteceu também comigo. Pessoal, estou trazendo coisas aqui que acontecem comigo, possivelmente aconteceram aí com outros tarólogos, porque eu já ouvi, e possivelmente acontece aí com as minhas alunas também, né? E a gente conversa e elas me trazem isso também. Então, tem uma situação. Então, você está ali com aquela quantidade de cartas e tem uma carta ali que ela, na verdade, não diz nada. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Você está dentro de uma leitura e tem uma carta que está ali no meio que ela não faz link com nenhuma. E aí o que você faz? Passa para a próxima carta. Simples assim. Passa para a próxima carta, né? É lógico. Eu falei numa outra live aqui que tem cartas que para nós, tarólogos, são cartas que a gente precisa estudar mais. Porque são cartas que, de alguma forma, estão conectadas conosco para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso desenvolvimento humano e pessoal, e aquela carta fica ali, vindo toda hora, para a gente poder entrar em contato com aquela energia. Quando isso acontece, se essa situação acontecer neste momento, então significa que essa carta é para você, né? Então você vai estudar um pouco mais, vai entender qual que é a carga energética e emocional que ela traz para você. E você, quanto tarólogo e oraculista, você precisa ir trabalhando esses nós para eles não criarem nós diante de uma leitura. Isso vai atrapalhar seu consulente? De maneira alguma. Já respondo aqui para quem tiver dúvida nesse sentido, não vai atrapalhar. O que a carta vai estar trazendo um símbolo para você e você precisa decodificar isso. Como? Estudando a carta. Entendendo que energia que ela traz, e eu falei bastante numa live passada como é que a gente faz isso. Então,
Se você perdeu, volta lá para você assistir, porque foi uma live muito boa, onde eu expliquei exatamente o que a gente faz para poder resolver essa questão e entender a iconografia das cartas, que são as imagens, tá? Então, dá uma olhada lá depois. Então, essa é uma possibilidade. E aí você passa para a próxima carta, certo? Essas são a possibilidade que eu falei, que era tirar, então, uma carta para esclarecer. Mesmo que você já tenha tirado, tire a carta até que você entenda. Se você tiver dúvida naquele momento, você vai tirando carta até que você entenda, porque isso vai acontecer. É como se fizesse um clique na sua cabeça e falar, ah, tá explicado, é isso, né? Porque às vezes a energia da pessoa de alguma forma também bloqueia esse esclarecimento para quem está lendo. Então, a gente tem os sabotadores acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então, isso faz com que a gente compreenda um pouco melhor a tiragem das cartas. Dá uma respirada aqui, né? Perguntas até o momento? Boa noite para quem entrou agora, né? Então, só para recapitular para quem chegou agora, quem está me acompanhando aí, hoje nós estamos falando sobre se existe a chance da gente, às vezes, não entender alguma carta diante de uma tiragem de cartas para algumas pessoas. Você já deve ter me visto fazer live, tanto aqui como no aplicativo vizinho, né, no AP vizinho, e às vezes dá mesmo bug, né? Você fala assim, peraí, mas não porque você não saiba o que a carta está trazendo. Às vezes você olha ali e você fala, porque tem isso também, tá, pessoal? Às vezes você olha e você fala assim, mas é isso? E agora? Como é que eu falo isso para o meu consulente? Né? Às vezes é tão chocante o que você descobriu que você fala assim, meu Deus, como é que eu falo isso agora? Então, quando isso acontece, a gente precisa ter mesmo essa delicadeza, né, para a gente poder entender se cabe a gente falar com todas as letras, se aquela pessoa ela tem condições de entender e de compreender aquilo que as cartas estão trazendo. Não é que você não vai dizer, mas você vai trazer para ela de uma forma que não cause tanto espanto para ela, né? Que ela compreenda aquilo e que também faça sentido para ela aquela leitura. E às vezes você olha, você vê o tamanho da dimensão da questão, até mesmo do problema, e aí você vai passar aquilo com jeitinho. Essa questão que é muito comum é a questão de traição, né? Então, eu tenho cortado um pouco isso nas lives do nosso AP vizinho, porque as pessoas perguntam publicamente se o marido, o namorado, o noivo está traindo. E a pessoa esquece que a live tem centenas de pessoas ali ouvindo, né? Tem uma quantidade de pessoas ali ouvindo. E ela esquece que aquilo não é ruim só para a pessoa, mas para ela também. Né? Não no sentido que, diante de uma situação dessa, você precisa analisar os dois lados, você e o outro, porque é na sua intimidade, né? Só você sabe o que está acontecendo ali. Então, essas são situações de saias justas para tarólogos, né, e oraculistas. E aí, o que eu ando fazendo, olha, gente, eu posso até responder, mas é muito melhor se for numa tiragem particular. E aí, assim, para que você quer saber? Se você está perguntando, você possivelmente já deve ter suspeitado. Então, se você está suspeitando, então, né, é melhor você averiguar, né, ou conversar e perceber qual que é a sua intuição, ou entender, assim, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo na nossa relação que a gente precisa melhorar para essas coisas não acontecerem. Né? Então, são questões que a gente levanta também aí com o nosso consulente. A gente precisa ir aos poucos ajudando os nossos consulentes a fazerem perguntas perguntas para o baralho que tragam de verdade esclarecimento, orientação, que tragam conselho, um aconselhamento para a vida delas. Mais do que só saber se fulano e ciclano quer ou não quer ficar comigo, tá? Então, deixa eu ver aqui a pergunta da Yusete. Tânia, eu quero tirar uma dúvida. Quando você tira uma carta para mim, para dar resposta ao que te perguntei,
E se a resposta for sim, só devo esperar acontecer? Então vamos lá, né, Eusete? Olha, primeiro, nós somos seres humanos com livre-arbítrio, certo? Quando a gente vem fazer uma pergunta, de alguma maneira, a gente tem uma noção daquilo na nossa vida. A gente tem uma noção daquilo. A gente não vai fazer uma pergunta, por exemplo, eu vou conseguir aquele trabalho X? Se eu estou perguntando se eu vou conseguir, é porque eu mandei o currículo, eu entrei em contato, alguém entrou em contato comigo, alguém me ofereceu uma vaga, eu estou fazendo uma entrevista, então alguma coisa eu já me adiantei, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Então, as chances de acontecer tem uma porcentagem ali de acontecer. As cartas, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a leitura energética sua, da energia que está ali, naquele momento, né, no seu inconsciente. O inconsciente, gente, ele se adianta. Então, nós estamos aqui, mas certamente no nível inconsciente a gente já fez essa live. E aí a nossa consciência está só repetindo aquilo que o inconsciente já fez. Por isso que a gente consegue fazer a leitura, né, de algumas questões aí, algumas previsões por conta disso. Então, quando o baralho ele traz a possibilidade de sim ou não, significa que nós temos uma dezena de portas aqui na nossa frente e nós abrimos uma, que é o sim. Mas tem um não, tem um talvez, tem um sim mais, tem um não mais, entendeu? Então tem várias outras portas, mas quando a gente abre, a gente está abrindo uma porta ali. Agora, se você não quer aquela porta, você vai abrir outra. É uma escolha, porque nós temos livre-arbítrio. Se eu posso falar para vocês hoje, mas vai acontecer isso. Mas se você chegar e você vai receber uma proposta de emprego, e aí recebeu uma proposta de emprego, mas você não aceitou, você falou não aconteceu. Por quê? Porque você tem o seu direito de escolha, de escolher para o sim ou para o não. Então, Eusete, né, não é porque o baralho cigano falou, então, ele vai te aconselhar, mas ele jamais vai dizer para você que você é obrigada a fazer determinada coisa, porque a escolha e a responsabilidade é sua. A responsabilidade e a escolha da sua vida sempre vai ser sua. O que ele vai fazer é aconselhar, porque ele está conseguindo fazer uma leitura da sua energia um pouco mais a longo prazo do que você está vendo hoje. Só por isso. E aí é uma escolha sua. Se você, né, espera aquilo acontecer, ou você simplesmente muda ali o cenário, porque você pode mudar. Então, nós temos tudo isso a nosso favor quando a gente faz uma leitura. E outra coisa, diante da leitura, né, já que a gente está falando disso, eu posso também me acalmar sabendo que aquilo vai acontecer. Só que eu não fico parada esperando, porque não é essa a ideia do baralho. Ele traz as possibilidades para que eu possa me mexer. Então, eu vou atrás, se é um emprego, eu vou atrás, então, para eu poder conseguir. Eu vou conversar com amigos, eu vou movimentar a energia para aquela situação aconteça. Agora, se é um relacionamento que eu preciso reatar um relacionamento com um amigo, com um irmão, com um pai, com uma mãe, com um namorado, e aquilo depende de mim, o baralho aconselhou, e aí eu decido se eu vou até lá ou não. Porque se depende de mim, sou eu que tenho que ir até lá e pedir desculpa, pedir perdão, né, resolver a questão ali com aquela pessoa que eu tive algum tipo de desentendimento. Então, se só depende de mim, sou eu que resolvo. Então, o baralho vai aconselhar se você deve ir, se você não deve, se você deve esperar, mas sempre é uma escolha sua o que fazer, tá bom? Então, essa é a parte que o baralho traz aí de orientação, mas ele é para muito mais, né, gente? Ele é uma lição de vida para nós. Ele vai trazendo várias possibilidades para a gente de compreensão do nosso próprio propósito de vida, da nossa alma, dos nossos comportamentos, vai fazendo com que a gente consiga compreender as nossas próprias emoções. Hoje, a nossa maior dificuldade é conseguir equilibrar e estabilizar o nosso campo emocional.
Uma pessoa ela pode ser muito boa técnica nutricionista, como psicólogo, como jogador de futebol, como administrativo, mas se essas pessoas não tiverem um equilíbrio emocional, elas podem perder tudo isso por conta de uma instabilidade emocional, uma crise emocional que ela possa ter. Então a gente precisa sim melhorar as nossas emoções, para isso a gente precisa se conhecer. E as cartas elas vão facilitando essa entrada, né, no nosso inconsciente, no nosso mundo mais íntimo, mais interno, né? Então ela vai trazendo essas possibilidades para nós. E claro, né, como eu falei para vocês, ela é diretiva, você precisa de uma orientação ali do dia a dia, ela vai trazer isso também, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, para quem está aqui, ó, eu fiquei de responder um conselho do baralho para vocês. Escolham aqui a cartinha número 1 ou a cartinha número 2. A primeira carta é da pedra... Nossa, esqueci o nome da minha pedra. Tão linda. Olho de tigre. Adoro essa pedra. Fugiu o nome. Então, ó, o olho de tigre ou a pedra da lua, que eu também gosto muito. Olha que linda, gente. Escolham uma pedra ou outra. Podem escolher. Enquanto vocês vão escolhendo aqui, eu vou falando um pouco mais, né? Para vocês. Ilzete, eu consegui responder a pergunta que você fez. Coloca aqui para mim. Né? Se ainda ficou alguma dúvida, a gente vai esclarecendo, não tem problema. E vão escolhendo as cartinhas aí. Deixa eu só ver na minha colinha aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Mais alguma questão? Então, ficou compreendido, né? Ok. Então, eu vou ler aqui para vocês, para a gente receber esse aconselhamento, até para vocês perceberem como é que a gente faz. Tá, a Márcia tá escolhendo a pedra da lua, ok. Imagina, obrigada. Vocês que arrasam. Gratidão. Posso ler aqui a primeira carta? Tá todo mundo ciente aí? Todo mundo já escolheu? Posso ler a primeira cartinha? Aqui é só um conselho, só para vocês entenderem como é que a gente faz. Aí é bom que vocês vão vendo na prática como é que a gente orienta aí os nossos consulentes, tá bom? Então, eu vou tirar a primeira cartinha aqui para a gente poder ver. Vamos lá. Então, para quem escolheu essa primeira carta, aqui é o conselho do baralho para vocês que escolheram essa cartinha. Essa carta é uma carta muito querida também. Né? Eu sempre falo, gente, eu amo todas as cartas, e é verdade, né? É uma carta muito querida. É a carta da cruz. Quando a gente olha assim para a carta, a gente já percebe a grandeza dela, né? Então, essa carta, qual que é o conselho que ela traz para todos nós, para todos vocês que tiraram, que pensaram nela, né? Que se conectaram com essa carta neste momento que nós estamos aqui nessa live. A carta ela vai trazer para vocês que, por mais que esteja nesse momento difícil as situações que estamos vivendo, que a gente não pode desistir, né? Que nós precisamos persistir e muito, né? Então a gente precisa persistir. Nós não estamos sozinhos, porque eu já falei dessa carta aqui em outro momento, né? Nós não estamos sozinhos. E quando ela sai com essa luminosidade em volta de uma cruz, ela traz uma espiritualidade muito grande para essas pessoas. Então ela está dizendo assim, olha, a cruz pode parecer pesada, né? Mas nós estamos aqui junto com você. Você vai carregar, mas nós estamos juntos. E aí quando você menos esperar, conforme você vai persistindo, ela vai diminuindo. Né? Ela vai diminuindo. E aí, quando você chega ali na reta final, você se sente vitorioso. Porque essa é a carta da vitória. Essa é a carta que traduz pra gente que nós vamos ter vitória naquilo que a gente persiste na vida.
Então, se você está aí com a dúvida, né? Se você está se sentindo assim, angustiado, indeciso aí com as suas questões, a cartinha que você pensou aí, ela está dizendo para você, amigo, não desista, né? Pode estar agora confuso, mas vai clarear e a espiritualidade está do seu lado e você vai sair vitorioso sim, tá? Então, ó, legal, né, gente? Comenta aqui pra mim. Eu não tô fazendo tiragem individual, tá? Eu só tô mostrando pra vocês como faz uma tiragem, um conselho que a gente traz pro nosso consulente. E aí, tô fazendo aqui essa tiragem aqui para quem escolheu a número 1 e ainda tem a cartinha número 2. Travou tudo? Auri, travou tudo? Então, ó, repetindo aí para ver se ficou claro. Então, a carta, para quem escolheu a carta número 1, que é a carta da cruz fala que você precisa persistir, que mesmo diante das dificuldades, né, você, apesar da cruz parecer pesada, você tem sim muita espiritualidade, muita gente te ajudando. E quando você menos perceber, ela não fica tão pesada assim, porque você vai se sentir extremamente vitorioso naquilo que você precisa e deve fazer na sua vida. Então, aquilo que você pensou aí na hora que você tirou a carta, ó, vai dar certo, vai ter vitória, tá? Você é um ser vitorioso já. Legal, né, gente? Quem escolheu a 1 aqui, me fala se é isso mesmo. É uma carta linda, isso mesmo, né? Ai, obrigada. Sim, sim. Ela é uma carta que inspira a gente sente, né? Que bom, Cris, que não travou. Posso ler a segunda? Vou deixar aqui para vocês verem. Primeira. Me dê um feedback aqui, tá? Então, a gente vai ler agora a segunda carta para o pessoal que escolheu o número 2. Vamos lá? Então, para quem escolheu a cartinha número 2, olha só. Só carta boa hoje, hein? O conselho do baralho aqui tá fantástico. Então, olha, a carta do coração é a carta do afeto, é a carta que traz amorosidade. Gente, o que a gente precisa neste momento, nesse planeta? O que a gente precisa nas nossas relações? O que a gente precisa na nossa família? O que a gente precisa na relação com a natureza? A gente precisa de amorosidade, a gente precisa de amor. E a carta 2, ela fala que você é um ser amoroso. Se você não está conectado com essa energia ainda, é porque você está na polaridade inversa da sua própria energia, mas você é um ser que veio para transmitir o amor. Então, bora acreditar. Primeiramente, tem amor próprio, porque a carta vai falar disso também, né, dessa relação primeiro com você, né, de amor próprio, de valorização, porque quando a gente pensa, eu vou amar o outro, quero que o outro me ame, não adianta, né, se você não se amar primeiro. Não adianta você querer que o outro faça por você o que nem você faz por você mesmo. Não adianta, né? Ele tem que me amar, por quê? Mas você se ama? Né? Então, olha para você primeiro. Se você se ama, automaticamente você irradia essa energia linda do amor e todo mundo quer ficar perto de você. Duvido você não arrumar ninguém. Né? Então, a primeira regra do jogo é se ame, se valorize, né? Goste de você. Porque a gente gosta de pessoas que irradiam alegria, felicidade, amor. Quem não gosta de pessoas amorosas? Conta aqui pra mim. Quem? E é essa energia que a gente quer para esse momento que a gente está vivendo e para sempre, né? Não só agora, eu acho que é para... Acho não, tenho certeza que é para sempre. Então, a gente precisa amar, sim, o nosso planeta, amar a natureza, a gente precisa amar os nossos semelhantes, a gente precisa amar a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que estão próximas a gente, os nossos amigos, pais, e aí conjugue, namorado, marido, né? Independente do que a pessoa seja, a gente precisa amar o humano,
mesmo que ele tenha falhas, porque a pessoa só vai dar aquilo que ela tem para doar. Né? Então, se você tirou essa cartinha, é porque você tem amor. Aí eu não quero nem saber. É responsabilidade sua. Olha aí, você que tirou a cartinha 2 aqui. Então, significa que você é um ser de muita amorosidade. Se você é, contribua aí com o nosso planeta neste momento, vibrando mais amor pelas pessoas, tendo muito mais amorosidade em tudo que você vai fazer e principalmente no seu trabalho, nos seus projetos. Por exemplo, isso que eu faço hoje, ele é o meu trabalho também, mas ele, para mim, eu considero que é de uma forma tão amorosa, né? Eu sinto que hoje eu faço realmente aquilo que eu amo fazer. Então, eu tô aqui 8 horas da noite, se precisar ficar mais 1 hora, 2 horas eu fico, não é um peso. A gente sente o cansaço? Sente, porque é normal. Mas quando você está, né, na energia do amor para aquilo que você faz, você não sente esse peso na sua vida. Né? Lógico, tem que ter os limites, tá, gente? Mas eu tô trazendo para vocês assim, quando a gente vai fazer coisas que a gente ama, é muito melhor do que quando a gente está fazendo coisas que a gente faz só por obrigação, tá? Então essa aqui é a segunda carta. O baralho hoje escolheu assim a dedo, viu? E olha, eu não olhei, viu, galera? Eu tirei e deixei aqui pra gente poder ver as cartas juntos e juntas. Fantástico, né? Show de bola, como diria um amigo meu. Show de bola. Tá? Dúvidas aqui ainda sobre a nossa temática, sobre o que nós falamos hoje? Gostou, Cris? Que bom, fico feliz. Gratidão também, Hilda. Linda. A Hilda, a gente jogou, acho que semana passada, né, Hilda? Muito bacana. Imagina, Marcinha, gratidão também. A Lê também. Para quem joga aí baralho, alguma questão que vocês gostariam de trazer? Alê, isso que eu trouxe te ajudou, querida? Conta aqui pra mim, se você puder e quiser também, né? Se isso te ajudou, porque eu sei que você tá fazendo as suas leituras aí também, né? A Cris é a primeira vez aqui? Cris, seja muito bem-vinda. Volte sempre, viu? Então, a gente... nem sempre eu faço essas leituras, mas a gente tem falado bastante sobre o papel do baralho cigano na nossa vida de uma forma geral. Então, estou trazendo muitas contribuições, tirando os mitos em relação ao baralho, para a gente poder entender um pouco melhor as cartas, tá? É isso aí. Gente, então, se vocês não tiverem mais questões, esse é o recadinho de hoje, essa é a nossa live, essa contribuição que eu tenho para trazer para vocês, né, na noite de hoje, tá bom? Queria agradecer todo mundo e também, para quem ainda não conhece o meu canal do YouTube, lá no canal do YouTube eu estou trazendo vários vídeos também falando sobre as cartas, falando sobre métodos, são ótimas, né? São ótimas. E se vocês quiserem, é só entrar no link aqui da bio do Instagram que você já cai direto lá no meu canal, tá bom? Lá no YouTube, que aí vocês vão poder acompanhar um pouco mais disso que eu tô trazendo para vocês, tá? Sim, Ale, as lives estão ótimas, estão esclarecendo, isso eu fico feliz. A Ale é uma aluna minha, né? Foi aluna minha aí, Ale, você não começou a trabalhar com as cartas ainda? Conta aqui. Ela já está atendendo já, né, Ale? E aí essas lives contribuem bastante para ir tirando as dúvidas, né? A Neide. Tudo bom, Neide? Boa noite. Gente, então, voltando aqui, né? Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai finalizando a live hoje, tá bom? Ainda não, Ale? Mas tem que colocar a mão na massa, né? Começar a fazer os atendimentos. E aí pode ser uma live que eu vou falar também sobre essas questões, desses primeiros atendimentos, para a gente poder se fortalecer e começar mesmo a trabalhar com as cartas, tá? Pode deixar que a gente vai falando isso dentro
desse período de lives aí que eu tô fazendo. Pessoal, aproveitando, na sexta-feira, só para já aproveitar para vocês que estão me seguindo, que estão aqui nas lives junto comigo, na sexta-feira eu não vou conseguir fazer nesse horário, vou ter um compromisso e eu vou fazer essa live de sexta-feira na segunda-feira às 20 horas, ok? Então, nós vamos fazer na segunda-feira, que aí a gente mantém aí o ritmo das lives, para vocês não perderem, tá bom? Algumas mudanças na vida, né, precisam ser feitas e serão feitas na sexta-feira, então eu não vou conseguir estar com vocês, tá? Gente, então, para quem chegou agora, né, nós falamos aí sobre se existe a chance de não entender uma cartinha na tiragem, nós falamos bastante, e eu vou agradecendo vocês por esse momento, por ter ficado comigo nessa live, e a gente vai ficando para a próxima, tá? Um beijo para vocês, galera. Obrigada, viu? Até segunda-feira, hein? Não vão esquecer. Beijos!